Olá, alunos do oitavo ano. Então, vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Hoje faremos as páginas 10, 11 e 12. Bom, então vamos à nossa atividade número 3. Ela pede para nós analisarmos o texto seguinte e escolher a melhor opção para completá-lo. O nosso primeiro texto, ele fala sobre o que crianças costumavam fazer para se divertir nos anos de 1950, tá? Então, aqui ele não diz necessariamente, especificamente, nesse primeiro texto, o que as crianças costumavam fazer, mas ele explica, É mais um texto explicativo de como eram a diversão das crianças em 1950. Então, nesse primeiro texto, vocês, ao fazerem a leitura, utilizando as dicas que eu já havia ensinado na aula anterior, Você vai fazer a leitura dele e vai perceber que não é falado em nenhuma brincadeira, Então, olha só, vou iniciar aqui mais ou menos a tradução do texto para vocês se situarem melhor. Então, para crianças contemporâneas, deixa eu ir marcando que fica até mais fácil para vocês. Então, para crianças contemporâneas, isso pode ser difícil, Essas crianças contemporâneas, ele está tentando se referir às crianças de hoje em dia, Imaginar crianças se divertindo em 1950. Não apenas porque não existiam videogames. Vejam que você vai, nesse exercício, escolher a melhor opção. No caso das palavras em negrito, tá? Então, percebam que vocês vão ter que relembrar as regras de utilização do N, dos quantifiers, e ver qual melhor vai se encaixar nesse texto. No caso, tentem lembrar que o N eu vou utilizar para afirmativas ou para frases negativas e em perguntas também na negativa, o que não é o caso aqui na próxima frase do texto. Então, você vai continuar fazendo a leitura, tá? E aí, nós vamos agora para o many e o much. Bom, aqui ele fala de activities e ao lado child. Durante a leitura do texto, você vai ver se esse many e o much, eles vão estar se referindo a activities ou child. E aí você, de acordo com o que ele estiver se referindo, você vai sublinhar a opção correta, se many ou much. Tá? No próximo texto, ele já aqui sim ele vai dar alguns exemplos de brincadeiras que eram divertidas, Era o que as crianças jogavam nos anos de 1950. Então, ele inicia o texto, Durante os anos de 1950, jogos incluindo checkers, que são damas, marbles, são bolinhas de gude, e chess, que são aliás, o jogo de xadrez, tá? Então, aqui também você vai fazer a leitura do texto e perceber que nós temos aqui em negrito a e some. Então, a mesma dica, você vai ver sobre o que está se referindo, as
palavrinhas a e some, e aí você vai ver qual a palavra correta que vai utilizar nesse exercício, tá? Qual palavra correta você vai sublinhar. A mesma coisa nós temos mais aqui embaixo, o N e o some, tá? Relembrar aí as formas de uso do N e do some. Bom, vamos ao próximo exercício. The following text is about a popular group game. Read the title and take a look at the image. Can you guess how it is played? Então, ó, vocês perceberam que nesse próximo slide, anteriormente aí o exercício no livro de vocês, tem um exercício de Ideas Factory, tá? Não será passado agora, nesse momento, para vocês, tá? Eu vou guardar o Ideias Factory para atividade final desse capítulo, ok? Então, não pulei, será feito esse Ideas Factory. Bom, então, continuando aqui o nosso exercício, ele pede para lermos o título, né, do texto aqui, dessas informações dadas, e ele pergunta se você consegue saber como é jogado esse jogo, né? Então, eu tenho Killer Wink. É o nome desse jogo. Então, ele pede para observarmos a imagem também. E se através dela nós conseguimos descobrir que brincadeira, que jogo é esse? Bom, então ela tá piscando. Sei que vocês já devem conhecer ou mais ou menos ter em mente que brincadeira é essa. Então, eu tenho killer, ó, é uma dica. Killer vem de assassino, assassinato, e ela está piscando. E aí, vocês já identificaram qual jogo? Bom, se formos traduzir o título do texto, ficará Piscadela Assassina, né? Então, aqui, normalmente conhecemos esse jogo, pelo menos na minha época, eu conhecia como detetive, né? Detetive, vítima e assassino. Era assim, mais ou menos que eu lembro. Eu nunca gostei muito de brincar desse jogo, né? Que eu me entregava muito fácil, mas eu lembro algumas regras desse jogo. E aqui, nas frases que vem em seguida, ele vai dando instruções de como jogar, né? Talvez possa se diferenciar da forma como normalmente jogamos, mas todos falam das instruções. Número 2, questão número 2. Agora, leia as regras do jogo e tente organizá-las. Então, você aqui no quadrinho branco, né, seguindo aí a sua lógica das regras do jogo, você vai numerar, tá? Então, você vai ver qual é o primeiro. Vamos a um exemplo aqui. Vou fazer o primeiro com vocês. Observando aqui, eu chego no Give everyone one card. Have them sit in a circle. Então, primeiro, claro que nós temos que organizar o espaço, organizar
todos que vão brincar. Então, ele fala, dê um cartão para cada um, né? Acredito que esse cartão seja a identificação de quem será o detetive, a vítima. Depois, sente num círculo. Então, ela está começando aí a organizar a brincadeira. Então, você, nesse exercício, só deve numerar em ordem as regras desse jogo. Vamos ao próximo. Bom, na terceira questão, ele pede para ouvirmos a faixa número 11 do nosso livro, que nada mais é do que as regras. São duas pessoas, né, que estão conversando sobre as regras do jogo do exercício anterior, do Killer Wink. Então, na terceira questão, pede para você fazer anotações, né, das regras do jogo e tentar aí adivinhar qual jogo estamos falando. Nós já sabemos que é o Killer Wink. Então, ele pede para que você ouça o áudio, né, e tente fazer anotações o máximo que você puder, tá? Aqui nessas 3 linhas. Então, tente colocar as instruções do jogo, as palavras que você conhece, tá? Número 4. Discuss with a partner. Are you familiar with this game? Você é familiar? Você conhece esse jogo? Have you ever played? Você já brincou disto? Então, aí é uma questão que você não precisa responder, mas só uma questão de saber como é feita essa pergunta. Então, ó, are you familiar with this game? Você é familiar com esse jogo? Você conhece? E vamos à seção Connections. A seção Connections vai falar sobre um assunto muito interessante. E justamente por chegarmos a esse assunto é que é relacionado à terceira questão, né? Lembram? Eu pedi aqui na terceira questão que você ouvisse o áudio e escrevesse o máximo de informações que você conseguisse do áudio, né? Então, no áudio, ele vai falar mais rápido, né? E você vai tentar aí colocar, fazer anotações das informações. E claro que uma vez ou outra você pode não entender ou interpretar de forma errada, tá? E esse não entender e interpretar de forma errada faz parte do misunderstands, tá? Quando ocorre o misunderstands, é quando você interpreta alguma informação de uma forma errada, ou então as informações não ficam claras e objetivas o suficientes. Então, isso é o conceito de misunderstands, tá? Quando você não entende ou interpreta algo de forma errada. Vamos à questão número 1. Ouça novamente a conversação sobre the game Killer Blink e identifique as sentenças que você ouviu, as frases que você ouviu. Então, você vai ouvir novamente o áudio do Game Killer Blink e vai anotar não, você pode sublinhar ou marcar com um X ao lado as frases que você ouvir no áudio. Então, se você ouvir, por exemplo, na letra A, what do you mean by? Aí você vai marcar aqui o X ou sublinhar. Fica a seu critério, tá? Então, antes de vocês colocarem, ouvirem o vídeo novamente, eu peço que vocês possam ler aqui as frases que podem estar nesse áudio, ok? Vai ficar mais fácil, vocês vão identificar melhor.
Então, eu vou ler só para vocês não terem problema com a pronúncia. Vamos lá. Letra A. What do you mean by? Letra B. Is that clear now? Is that clear now? Letra C. Are you saying? Are you saying? Letra D. Correct me if I'm wrong, but. Correct me if I'm wrong, but. Letra E. What I was trying to say was. What I was trying to say was. Letra F. I'm not sure if I got that. I'm not sure if I got that. Letra G. Sorry, what exactly do you mean by that? Sorry, what exactly do you mean by that? Letra H. Right. Então, acredito que agora vai ficar mais claras as informações que serão passadas no áudio. Que inclusive esse é o áudio 11 que vocês irão ouvir. Vamos no nosso próximo exercício. Ele está na página 12, tá? Então, na página 12, na questão número 2, ele diz o seguinte: em pares, releia as frases da atividade 1. Discuta as questões. Bom, isso não teremos como fazer, né? Mas vamos ver o que diz a letra A. In what situations would you say then? Em que situações você gostaria de dizer isso a eles? Letra B. How do they relate to the title of this section? Misunderstandings. Então, como relacionar o título desta seção com o misunderstandings? Então, fica aí uma questão discursiva, tá? Vamos à questão 3. Classify the sentence from activity 1 in the chart. Classifique as frases da atividade 1 no quadro. Are they used to ask for clarification? Clarification é esclarecimento. Então, você vai identificar lá nas frases da atividade 1 quais são utilizadas para esclarecimento, né? Esclarecimento, para perguntar, esclarecimento, e identificar quais explicam alguma coisa. Então, no quadrinho número 1, a maioria das frases você vai colocar são perguntas, tá? Porque, ó, eu tenho aqui a palavra ask, que significa perguntar, to ask, perguntar. Então, perguntar por esclarecimento. Logo, você vai colocar aqui perguntas. Já aqui, não serão perguntas, né? Serão frases para explicar algo. Vamos à próxima atividade. Bom, na próxima atividade, nós temos um desafio, um challenge. Nesse quadro aqui, vocês podem ver que tem umas setinhas, né? Tem algumas letras. E seguindo aqui a ordem das setinhas, ele conseguiu formar a palavra game. Vocês farão a mesma coisa, vocês vão descobrir aqui nesse quadro quais outras palavras é possível formar
e escrever aqui ao lado, tá? Então, tem aqui várias palavras, no total são 1, 2, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 palavras, então vai caber uma em cada linha aqui ao lado, ok? Então, vamos ver se vocês conseguem todas as 7. Número 2, vamos ao próximo exercício. O exercício número 2, ele é o segundo challenge. Ele pergunta se você consegue resolver a cruzadinha, né? O crossword puzzle. Vamos lá. Então, eu tenho down, que serão as palavras que estão na vertical, e across serão as palavras que estão na horizontal, tá? Então, através das informações dadas pelas dicas aqui do quadro, você vai descobrir quais palavras se encaixam aí na cruzadinha, tá? Lembrando que, claro, elas estarão em inglês. E pelas informações, vão se tratar de brincadeiras, de jogos. Jogos, inclusive, que já estudamos na nossa primeira aula de vocabulário.